Olá, meu nome é Erasmo Ruiz e esse é o Thanatoscast, podcast oferecido pelo Memorial Vale da Saudade, onde falaremos sobre vários aspectos relacionados à morte e o morrer. A maioria das pessoas reage frente a esse fato da vida com muito medo, se recusando a conversar sobre o assunto. Quando temos consciência mais plena da nossa finitude, buscamos uma vida mais intensa e feliz, tomando decisões que priorizam projetos de existência. Assim, pensar na morte é produzir vida. Vem com a gente! Thanatos Cast. Tudo o que você queria saber sobre a morte, mas não tinha coragem de perguntar. Para todos que estão aí acompanhando as nossas postagens, acompanhando as nossas falas no podcast, deve estar se perguntando sobre várias questões. Talvez aprofundando um conhecimento, talvez tendo que lidar com suas emoções em relação à morte. Eu espero, de alguma forma, já ter convencido você de que conversar, falar, refletir sobre o assunto é algo muito importante para que a gente possa ter uma vida melhor, para que a gente possa, de fato, construir aquilo que chamamos de felicidade. Na minha concepção, ser feliz é conseguir realizar o máximo possível dos nossos planos de existência. E a morte parece ser algo que nos impele, que nos empurra para a vida, para realizar justamente esses sonhos. Mas isso nos coloca um grande desafio, né? Que diz respeito a como nós abordamos as pessoas que estão próximas de nós. Afinal, como eu já ressaltei outras vezes, a gente vive numa sociedade que está imersa no tabu da morte, na dificuldade de falar sobre o assunto, principalmente quando ele toca aspectos de ordem existencial. Ou seja, não é fácil falar sobre a morte quando falamos da nossa própria morte pessoal ou falamos da morte das pessoas que amamos. Então eu vou passar aqui algumas ideias para vocês, para que a gente possa, de fato, começar a ter essa conversa com os nossos amigos, os nossos familiares, alunos em sala de aula, colegas no trabalho, para que a gente possa, de fato, começar a abrir essa discussão de uma maneira muito mais ampla, algo que possa transcender você e atingir outras pessoas. Então vamos lá. Falar sobre a morte com naturalidade e muita honestidade. Não adianta a gente negar ou esconder a realidade, já que a morte é um fenômeno natural que acontece a todos os seres que estão vivos, desde uma plantinha no jardim até a gente. Não há um motivo para ter medo ou vergonha de falar sobre a morte. Portanto, seja sincero com você mesmo e com os outros sobre os seus sentimentos e dúvidas em relação à morte. Você irá perceber que não está sozinho nessa. Por exemplo, você pode contar como foi a sua primeira experiência com a morte, seja de um animal de estimação, seja de um parente ou de um amigo. Você pode também perguntar como os outros lidam com esse tema e começar a trocar ideias. Nesse sentido, estaremos, portanto, num universo que diz respeito aos nossos espaços de convivência social. Essa conversa pode acontecer na nossa casa, numa mesa de restaurante, numa sala de aula, em qualquer espaço que envolva outras pessoas. Outra questão muito importante: nós devemos sempre falar sobre a morte
com muito respeito e empatia. Cada pessoa tem uma maneira muito diferente de lidar com a morte, de acordo com sua cultura, sua religião, sua experiência de vida e mesmo até sua personalidade. Não julgue ou critique quem pensa diferente de você. Respeite as crenças e os rituais de cada pessoa. Tente se colocar no lugar do outro e compreender como se expressa o seu sofrimento e as suas dificuldades em conversar sobre o assunto. Ofereça apoio e conforto a quem precisa. E aqui eu me refiro aos tristes momentos onde estamos lidando com perdas significativas em nossas vidas. Por exemplo, você pode enviar uma mensagem de condolências para alguém que perdeu um ente querido, ou até fazer uma visita, ou, quem sabe, uma doação para uma instituição que cuida de pessoas vivendo os seus últimos dias. Você também pode participar de cerimônias, participar de homenagens em memórias das pessoas que se foram. Ou seja, se você começar a se aproximar bem devagar de situações ou processos onde temos que lidar e falar sobre a morte, muito provavelmente você vai começar a sentir menos receio de lidar com esse aspecto natural da existência. Por outro lado, a gente pode falar com humor e criatividade. Quem disse que não podemos brincar com a morte? Claro que a gente não deve fazer piadas de mau gosto ou ofender as pessoas, mas podemos usar o humor como uma forma de aliviar a tensão e o medo que a morte provoca. Podemos também usar a criatividade para imaginar como seria a vida após a morte ou como gostaríamos de ser lembrados quando partirmos. Se você acha que não existe vida após a morte, ainda assim, se existisse, como você gostaria que a vida após a morte fosse? Que tal então escrever uma carta para você mesmo, lá no futuro? Ou fazer uma lista de coisas que você quer fazer antes de morrer? Por exemplo, você pode assistir filmes ou séries de TV que abordam a morte com humor, né? Como A Morte Te Dá Parabéns, The Good Place ou Afterlife. Em breve estaremos comentando um pouco sobre esses filmes e seriados. Você também pode ler livros ou quadrinhos que exploram o tema de forma criativa, como, por exemplo, Sandman, ou então livros como A Culpa é das Estrelas. Imagine então que você possa juntar um grupo de pessoas que estejam tendo a mesma experiência estética, lendo o mesmo livro ou então assistindo os mesmos filmes. E por fim, falar sobre a morte com amor e gratidão. A morte nos faz valorizar mais a vida e as pessoas que amamos. Aproveite cada momento ao lado de quem você gosta. Diga o que você sente, faça o bem, perdoe, agradeça. Não deixe para depois o que pode ser feito agora. Lembre-se de que a morte não é o fim, mas uma transição para, quem sabe, uma nova etapa da existência. Ou então uma transição para a memória daqueles que ficam e que nós amamos. O amor é o que nos une e que nos faz eternos. Você pode expressar o seu amor por alguém que está vivo ou que já morreu, seja por meio de palavras, seja por gestos, presentes ou lembranças. Você pode também fazer um álbum de fotos ou um vídeo com os momentos mais marcantes da sua vida ou da vida de alguém que você admira muito e já não está mais presente fisicamente em sua vida. Você irá perceber com o tempo que, na verdade, essas experiências, essas atitudes
não despertam só tristeza, pelo contrário, podem despertar boas lembranças e aquele gostinho doce que muitas vezes a saudade traz para a gente. Tudo de bom e até a próxima semana.